Muito boa noite, pessoal. Gratidão por todos que estão aí prestigiando a nossa live. E boa noite, Elisângela. A Fátima, eu já dei boa noite. Boa noite, tá me ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom, o áudio. Você não está aparecendo. Deixa eu esperar um pouquinho, ver se a Ju entra ali de novo. Pode entrar aí, tá, Ju? Quando você entrar, você já manda aqui para mim e avisa aqui no bate-papo aqui, manda um oizinho que você já entra. Enquanto isso, meninas, para que nós não ficamos aqui, né? Vamos já falando, né? Nós contando um pouquinho aí. Vamos começar pela Fátima, pode ser? Fátima, ser presente aí, pessoal, e conta para nós um pouquinho aí também sobre a sua vida, um pouquinho. A gente quer te conhecer melhor. Boa noite, meninas, novamente, né? Boa noite, gente. Meu nome é Fátima, eu sou psicanalista clínica e também formada pelo método CDA. Sou mãe, tenho um filhinho de 8 anos, sou casada, moro aqui em Brasília já há 16 anos e sou mineira. E estamos aí, cada dia na busca, né, do conhecimento, aperfeiçoando para cada dia oferecer mais cura, oferecer mais transformação na vida das pessoas. Tá certo. Elisângela. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Elisângela, também sou psicanalista. Há pouco tempo me formei como psicanalista e também agora me formei aí no método CDA. Sou mãe de 5 filhos, moro em Sorocaba e é isso. Ah, que bom. Ô, Ju, para você, deixa você virar a sua câmera aí. Ai, voltou. Agora foi, estava só com a câmera mirada. Tranquilo, pode ir organizando aí. Aí, se você puder já se apresentar. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Juliana, sou psicanalista do método CDA, sou casada há quase 25 anos, tenho 2 filhos e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho desse método, dessa live com vocês. Obrigada. Bem-vinda. Bem-vinda. E aí, vou voltar lá na Fátima, né? Que foi a primeira que se apresentou. Pedi para ela contar um pouquinho aí para nós, né? Como é que foi para ela ter conhecido, né? Ter chegado até o método CDA. Se ela ficou com medo, talvez, de entrar por conta, né? As meninas aqui, para quem não sabe, todas elas são cristãs, né? A gente tem as alunas, né, do método CDA, a gente tem muitas, né? Todas, na verdade, são cristãs, algumas são católicas, né? As nossas irmãs católicas, mas a maioria são evangélicas. Então, também nessa questão, né, Fátima, fala para nós se houve assim algum medo, tipo, nossa, mas né, é estranho, talvez por conta, né, de não ficar muito claro o que era o método, como que era, e aí ver falar no transgeracional, e aí talvez, nossa, mas é voltar a vidas passadas, nossa, mas né, como que é esse negócio, o que é isso? Então, eu quero saber de você, quando você ouviu, o que foi que te chamou mais atenção? Assim, quando você ouviu o nome, que você quis conhecer melhor o método, né? Como que foi para você? O método CDA, o que me chamou mais atenção foi a questão de trabalhar as doenças psicossomáticas, né? Para ser sincera, eu não me assustei com a questão do transgeracional, assim, eu tenho a mente bem aberta com relação a isso, e saber que você é uma mulher cristã também me passou bastante confiança, né? Então, nesse quesito aí, foi algo que não me preocupou. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi a questão das doenças psicossomáticas, né? Que o nosso corpo desenvolve por conta de questões da mente. Tudo começa na mente. E aí eu comecei a ver, eu acessei seu Instagram, né? E lá no Instagram eu vi alguns vídeos lá falando sobre alguns relatos de pessoas que tiveram cura, de queda de cabelo e de várias situações. Então isso me chamou muita atenção. Eu falei, eu preciso disso daí, porque querendo ou não a gente carrega, né? Muitas heranças, muitas doenças que vêm, que é a nossa mente que cria, né? A nossa mente que cria. Então foi isso. E
tive assim uma experiência muito interessante nessa área, inclusive. Eu não sei dizer se foi durante o processo CDA ou quando foi, porque eu descobri recentemente. Eu tinha uma dor de garganta crônica, que eu não podia dormir de janela aberta, eu não podia tomar água gelada. Se eu fosse na rua e tomasse um sorvete, era certeza que no outro dia minha garganta ia amanhecer inflamada. E daí, estudando essa questão das doenças, eu descobri que já tem muito tempo que eu não tenho mais a inflamação na garganta, Claro. né? Eu falei, meu Deus, e assim, é algo tão sutil que a gente não percebe, você não percebe, a não ser quando acontece alguma situação que você se lembra, poxa, nunca mais eu tive tal problema. E aí a minha ficha caiu, eu falei, em algum momento eu ressignifiquei a causa da infecção recorrente de garganta, né? Então foi muito interessante, porque eu vivenciei isso e eu ressignifiquei a causa em algum momento, só que eu nem percebi. Isso que é Eu vim perceber interessante, né? Foi durante o processo das sessões sim, que você passou, porque ela não só fez o método, né? A mentoria, passei, mas ela também foi paciente, passei. né? Foi minha paciente, atendi ela. Então, no processo dos atendimentos, nós não fizemos nenhuma sessão voltada para isso, Não, né? Para infecção de garganta. E mesmo assim, mesmo sem ter feito, ela agora percebeu há pouco tempo que é, está curada, né? Mas não tinha nem prestado atenção, porque a nossa tendência é realmente quando a dor está em nós, a gente fica se lembrando dela. Quando passa, por isso que é bacana, até quando a gente está ali atendendo algumas pessoas, até a gente perguntar, né, sobre algumas doenças que ela tem, porque às vezes ela não traz. Eu já atendi muitas, assim, que nunca trouxe. Só lá no final que falou, ó, eu tinha isso, 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 isso. E fiquei boa depois das sessões. Só que eu não tinha trabalhado, né, sobre isso. Porque no método CDA a gente trabalha desde o útero, né? Então a gente trabalha a vida toda, vira pessoa do avesso mesmo. E aí, Fátima, continua aí. sim. E aí eu percebi, né, que não estava mais sentindo a dor de garganta. Graças a Deus já tem muito tempo. Isso não significa que a gente vai estar imune, né, Val? Em algum momento você pode sentir. Mas a questão é quando o problema é recorrente, é algo que está se repetindo na sua vida, é um problema de saúde que você vai no médico, muitas vezes o médico não sabe te dizer o porquê, e aquilo nunca passa, então você tem que olhar o emocional. E uma coisa muito assim que eu fiquei apaixonada no CDA é essa questão de você trabalhar as doenças psicossomáticas. E muita gente tem realmente isso. Eu percebo que às vezes eu coloco algumas caixinhas de pergunta no Instagram e uma das caixinhas que mais assim o pessoal comenta é quando se trata dessas questões psicossomáticas, sabe? Gera muita curiosidade, né? Gera muita curiosidade. E ainda falando da questão do que o método CDA fez na minha vida, é a questão também do meu casamento, né? O pessoal que me acompanha já sabe que eu já compartilhei um pouco da minha história, que eu me divorciei, e aí eu casei novamente com o mesmo homem. E nesse processo de divórcio, eu não queria de forma alguma, era uma decisão que eu havia tomado e na minha cabeça era aquilo, né? Não tinha volta, Quando não tinha eu te conceito. conheci, né, já tinha um ano, né? Já tinha um Já tinha ano que a gente estava separação. sim, estava divorciado, já havia um ano. E aí no primeiro atendimento, eu falando para você, né, da situação, aí você falou, quem sabe com o CDA esse casamento não é restaurado, né? Ele ainda não tem Falei. ninguém, você não tem ninguém. E eu assim, eu falei, não, eu pensei comigo, né? Falei, Gente, não, ela de olhou jeito para mim com um olhar nenhum. fulminante, assim, tipo, não, né? Aham. Então, com... E aí foi uma sementinha, e depois, né, Deus fez aí um milagre que o casamento foi restaurado realmente. Muitas questões foram sendo trabalhadas porque esse processo foi durante o CDA, né, a restauração do casamento se deu durante o processo CDA. Então, assim, eu estava sendo trabalhada ali, a cura estava sendo feita, e aí tudo somou, né? Tudo somou para que houvesse uma restauração realmente de verdade, algo que virou uma chave, né? Virou uma chave realmente assim na minha mente e eu consegui olhar a situação com outros olhos e tive a restauração do meu casamento. Acho que foi algo mais impactante
que eu vivi nesse processo E CDA. importante também, né? A Sim, palavra que você ia falar tá certo. E sim, eu fico emocionada, tô aqui emocionada, porque, gente, eu já sabia, né, no processo, a gente estava ainda fazendo atendimento com ela e tal, passando pelas sessões e ela já tinha, né, eu já sabia, já estava ciente, mas quando eu vi as fotos no Instagram dela, do casamento dela, que ela estava casando, né, de novo ali sim, com o marido dela, o filho dela usando a roupa da cor do pai. Eu peguei a sim. foto na hora, assim, eu chorei. Eu chorei quando eu vi, falei, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque a gente sabe que é Deus, nós Meu somos Deus. instrumentos, né? Deus, claro que é Deus. Mas a gente É, fica feliz demais do canal, né? De estar ali e poder ajudar. E mostrei para meu esposo na hora, eu falei, olha aqui, que lindo, né? Olha como tá linda a faixa, também ficou linda, né? Achei lindo obrigada. demais. E, né, todo mundo fica feliz, assim, Sim, com essa história, né? E muitas pessoas, acredito, que vai te procurar para fazer terapia com você a respeito, sim. a respeito de relacionamento, E porque relacionamento. Deus sempre cura, né? Algo que Deus É, nos cura, aquilo serve de bálsamo, né? Para é a vida verdade. de outras pessoas, não tenho dúvida. E em relação na sua vida profissional, então, até aqui, né? É. A gente falou aí da sua vida, né? E agora da parte da sua vida, mas da parte profissional também. Como que foi para você e o método CDA que mudou alguma coisa? Tem te ajudado? Como que foi? A Rosângela falou numa live, né, na live que vocês fizeram, que o CDA foi para ela a cereja do bolo. E para mim foi exatamente a mesma coisa, porque eu terminei a minha formação em psicanálise, né, e aí você vai para o estágio, no estágio tem aquela quantidade de atendimento, e aí você pensa assim, meu Deus, depois disso aqui eu vou fazer o quê? Então, assim, depois que eu fiz o CDA, eu posso pegar um cliente com 10 sessões tranquilamente, eu sei o que fazer da primeira até a 10ª sessão, sabe? E, inclusive, Val, hoje eu não fico nervosa, eu não fico, assim, eu vou pegar um cliente a primeira vez, vou atender o cliente a primeira vez, eu não tenho preocupação nenhuma, porque eu sei o que fazer, sabe? É muito bom você saber o que fazer nos Você, seus atendimentos. você tem um método que tem começo, Sim, meio e fim. Você sabe que você vai dar conta. E aí sim. essa é a segurança, né? Por isso que não tem mais medo. Agora eu já sei o que eu vou fazer, como fazer. Porque a gente tem, às vezes, a gente tem muita prática, né? A prática, a teoria, A digamos teoria. assim. A gente tem muita teoria, a gente sabe muito, tem muito conteúdo, mas e a ferramenta? E a prática, para você realmente colocar ali na prática? Então, o CDA, ele me deu isso, de saber o que fazer na prática. E é muito maravilhoso. Eu tive uma cliente, inclusive, né, que um caso assim muito crítico, que ela teve a perca da mãe e a mãe foi morta pelo próprio pai. O próprio pai matou a mãe dela na frente dela. Ela ainda é uma criança na época. E aí, assim, numa situação, se eu tivesse só com a psicanálise, eu teria muita dificuldade do o que fazer com essa pessoa, né? Como amenizar essa dor. E com o CDA, não. Você tem ali a técnica de o que você fazer. E é muito, muito forte. Assim, eu até comentei com uma colega minha, eu falei, nossa, parece que a gente entra num estado de flow, sabe? De, assim, para quem não sabe, o flow, ele é como se você entrasse assim, você está fazendo algo que é seu, que você foi chamada para aquilo. Você termina o atendimento com aquela. Eu nem sei explicar Sensação de exatamente dever cumprido, né? Eu isso, consegui, isso, tipo, e saber que gerou um resultado positivo na vida daquela pessoa. Porque eu acredito exatamente. que é, né, o nosso chamado, mas aí se você não dá conta, porque assim, se não tiver a ferramenta adequada, você vai ser frustrada Sai muitas frustrado. vezes, né? Nossa, essa pessoa precisa tanto e eu sinto que eu não tô dando conta, porque que tem muitos terapeutas, né, que abandonam. E não é só terapeuta, né? Psicanalista, psicólogos. Eu conheço vários que não conseguem exercer a profissão porque não tá assim, se sente impotente muitas vezes. Em toda profissão existe isso, não é só Sim, nessa profissão, né? Todas as profissões acontece isso. E quando você tem as ferramentas adequadas e corretas, fica muito mais fácil. Ah, então
é maravilha, 100%? Claro que não é bem assim como em tudo. Uma hora ou outra, às vezes pode ser que seja mais desafio pra gente. Mas a gente vai com certeza, né, Fátima, que tem a ferramenta e que vai conseguir ajudar aquela pessoa se ela quiser ser ajudada. Agora, se ela não quiser, aí não tem como, né? Mas que bacana. Depende muito do cliente, né? Do cliente, do paciente. Eu sempre digo isso para os meus clientes, olha, depende muito mais de você do que de mim, porque você tem que se colocar naquele lugar de acreditar, né? E de seguir. A gente faz a gente guia, né, os nossos clientes por um caminho. Eles têm que seguir aquele caminho que estão sendo guiados. Então depende muito da pessoa, de querer a cura e acreditar realmente. Mas o CDA para mim foi transformador, essa é a palavra, assim, foi realmente a cereja do bolo. Que bom, fico feliz. É por isso, né? Por poder proporcionar isso. Sim. Fico feliz. E pode ser Juliana? Juliana, Pode. agora conta um pouquinho para Pode ser. nós, né? A sua experiência com o método CDA também. Como ela falou, o método CDA tem sido a cereja do bolo, acho que para todo mundo. É o que faltava. A gente percebe que é o complemento, né? É aquilo que a ferramenta que realmente era necessária. Porque quando a gente sai do curso, Val, eu terminei o meu curso também, você se sente despreparado, você se sente ainda não tão confiante, porque é aquilo, você vai pegar, você não sabe o que vai vir, né? Um caso, e você fica, e agora? Como que eu vou aplicar? Como que eu vou fazer? Quantas vezes eu ouvi pessoas falarem assim, mas tem que aplicar ferramentas, e às vezes já aconteceu de aplicar ferramentas e não ter resultado. E isso é frustrante para nós, claro, e para o paciente, porque você fica segurando ele nas sessões ali muito tempo e não vê resultado imediato. E o CDA, quando comecei a aplicar o CDA, eu comecei a ver que os resultados são, assim, de verdade, imediatos. Eu até comentei com você que pacientes eu estava trabalhando outras coisas na vida do paciente, trauma, e a paciente me referiu assim, Ju, você acredita que a minha asma melhorou? Aí eu falei, olha que legal, a alergia vai embora. E às vezes a gente nem está trabalhando aquilo que o paciente, não foi nem aquilo que o paciente trouxe, às vezes foi um trauma. E eu até comentei com você também que eu falei, Val, as coisas mais difíceis, para mim, se torna mais fácil agora com o método CDA. É mais fácil pegar um trauma, coisas mais graves para trabalhar, do que coisa simples. E era uma coisa que eu achava que até eu chegar nesse nível ia demorar muito. Então, por quê? Porque hoje nós temos ferramentas, hoje a gente tem todo acompanhamento, né? E eu apliquei também na minha vida, isso foi maravilhoso quando eu fui fazer, passei pelo processo. Eu ainda falei para você, Val, eu acho que não vou ter nada não, mas quando a gente foi ver, tinha coisa. Né? E isso é maravilhoso, sabe? Porque a gente muitas das vezes fala de fazer terapia, né? O quanto a gente precisa fazer terapia, mas quando a gente aplica na nossa vida e vê resultado, né? Por mínimo que seja, ou por você falar, não, tá resolvido, quando você vai trabalhar, vai mexer, sabe? Você vai ver que realmente tem coisas que precisam ser trabalhadas. E hoje, de verdade, o que eu mais gosto de atender são os traumas mais graves mesmo. Que era o que eu mais tinha medo quando eu saí do curso, né? Então, eu achei maravilhoso. O método funciona. Eu até demorei um pouquinho, fui falando com você, né? Desde quando eu queria entrar. Ela falou, né? Quase um ano. Né? Tem pouco tempo que eu comecei, né, a mentorear. Antes eu só atendia com o método, mas de tantas pessoas pedirem, né, queria aprender, eu comecei. E foi assim meses, ela me mandando mensagem, perguntar. Eu vou entrar na turma, E eu tive a oportunidade de entrar agora, porque eu estava na enfermagem, né? Trabalhei 18 anos na enfermagem, e agora, depois que eu fiz essa transição para psicanálise, eu falei, não, eu quero estar preparada para começar a exercer. E foi muito bacana, porque nesse tempo todo eu ficava ali mandando mensagem para você que eu ia fazer o curso, que eu queria fazer, estava esperando ter a oportunidade de fazer, e quando eu mandava algum caso para você,
né, ali no particular, eu falava, Val, tem esse caso assim, 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 como você pode me ajudar? E você sempre falava, Ju, vai por esse caminho, vai nesse ponto aqui. E eu ia lá, trabalhava com o paciente naquele ponto, e realmente eu falava, uau, isso funciona. Então, foi muito bom mesmo. É maravilhoso, a gente é mentorada, cada caso que a gente pega e aplica, e a gente fala, será que agora esse daqui vai ter, né, como que eu vou trabalhar? E a gente, às vezes, pergunta para você, você lhe explica, vai em tal situação, vai trabalhar tal situação com o paciente. O paciente nem me falou. Quando eu pergunto, aí ele fala, é verdade, tinha isso para falar. Eu falo, nossa, Val acertou em cheio. E as doenças psicossomáticas, né? O quanto que isso influencia, o quanto que isso, o CDA descobre isso de uma forma muito mais fácil. E eu achei maravilhoso. Hoje é o método que foi o que ela falou, a gente aplica, a gente sabe trabalhar, e o melhor, não é, tem começo, meio e fim, não é aquilo de você ficar segurando o paciente e você não vê resultado e aquilo for se estendendo, não. Você libera o paciente até de uma forma rápida, porque você traz, ele, dependendo da demanda dele, né, são anos ali de coisas para trabalhar, mas alguma coisa você já conseguiu trabalhar na vida dele com aquelas sessões. É muito maravilhoso. As doenças psicossomáticas, como a Bíblia relata, né, sobre isso. Como a Bíblia já nos relatava, já falava. Nós é que muitas vezes a gente não tinha esse olhar, né? Na verdade, a gente não tinha estudado saúde mental. Quando estudamos a saúde mental, que você lê a Bíblia, você já vê diferente, né? Tudo a gente vê diferente. E quando você vai ver os casos, né, quando começa a ler e estudar, é muito bacana, muito interessante que a gente vê um dos, né, que conversava muito com a sua alma era Davi, né? Sempre falo, Davi conversava muito com a alma dele. E isso é muito importante, nós conversarmos com a nossa alma. E o método CDA no estado, assim, que eu vejo muito, é por conta da gente pegar e trabalhar mesmo, né, com o inconsciente. Porque o consciente é muito pouco. Fala, né? Dá para demonstrar aqui com essa caneta. A tampa da caneta é o cérebro consciente. O restante é inconsciente, né? Então a gente vive no inconsciente fazendo muitas coisas, muita repetição, né? Muita coisa que nós achamos que sabemos de tudo e não sabemos, está ali. E quando você trabalha com o método CDA, você pega e arranca, sabe? É inteiro, você tira com raiz e tudo, porque você passa um pente fino em tudo, né? Eu falo que é virar do avesso, né, meninas? Eu falo sempre, é virar do avesso. E foi aquilo que eu te disse, né, Val? Muitas das vezes, quando a gente não tem um método, você não sabe o que aplicar ali, você trabalha como se fosse uma árvore, né? Eu vejo assim, uma árvore, o tronco, os galhos, as folhas, e você vai trabalhar na vida do paciente o que você vê, né? Foi o que você falou. Mas quando passa, ele larga a terapia, né? Passa um tempo, volta aquele problema de novo. Aí você vê que não matou a raiz, você não trabalhou a causa desde a raiz. E o método CDA, ele faz isso. Ele faz com que o profissional identifique a raiz, mesmo sem o paciente apresentar, porque às vezes ele é inconsciente, ele não sabe, né, o que ele... Às vezes ele vem achando que é uma coisa... Tem paciente que eu trabalhei assim, a vida da pessoa, mas quando foi ver, já refletiu no casamento, reflete em outras áreas, e você fala assim, nossa, como que é maravilhoso, né? E você está trabalhando aquilo que o paciente, aquela demanda que o paciente trouxe, mas ele já vê resultado em outras áreas. É o quê? É a raiz, né? A raiz, a gente trabalhando, fortificando essa raiz, automaticamente se expande para o tronco, para as folhas, para a árvore e tudo. Exato, boa colocação da árvore, né? Que é a raiz, né? A raiz é a solidez, é o que fica ali, é o que nutre, é tudo por ali. Não adianta nada ter ali um tronco bonito, um caule bonito, folhas bonitas, verdinhas, frutos bonitos, mas se a raiz não estiver bem, por mais que esteja bem, aquilo ali pode cair a qualquer momento. E aí, pronto, perde os frutos, né? Perde tudo. Uau, já dá esse negócio já dá até uma pregação, gente. Uma ministração, Ministração.
Não, Senti agora também. né? É. Ai, e você, Elisângela? Chegou sua vez agora. Conta para nós um pouquinho aí também sobre o método CDA, como é que foi para você, como que você chegou nesse método. Então, né, eu fiz, né, uma psicanálise, e aí eu entrei num grupo de terapeutas, e lá você mencionava muito, e eu assistia, acompanhava algumas lives, e eu ficava impressionada, a forma que detectava, na verdade, através das raízes, e também como as doenças Uhum. psicossomáticas. E aí, numa dessas, eu até tive, no momento da live, eu mandei uma mensagem, você me respondeu, e eu mencionei da dor que eu sentia há uns anos no meu joelho direito. E você até mencionou, perguntou porque, né, qual o joelho que era, eu falei que era o direito. E aí você foi e falou assim, mais sobre falta de submissão. Na hora eu falei, tomei um choque assim, eu falei, como assim, né? E aí você trouxe ali para mim a consciência de que seria mais na questão com Deus, né? Como que estava meu relacionamento com Deus. E naquele momento eu pensei, nossa, faz todo sentido. Eu sempre tive muita fé, eu venho de um berço evangélico, mas assim, no decorrer da vida, né? Algumas coisas foi acontecendo e assim, eu falava com Deus, mas não não tinha mais uma intimidade assim, era muito raro eu me ajoelhar para orar. Isso foi em dezembro, mais ou menos, começo de dezembro. E aí eu comecei, falei, nossa, então eu vou buscar mais a presença de Deus. E comecei a buscar mais. E aí eu fui percebendo que meu joelho não doía mais, não inchava mais, né? Aí eu falei, Uau. nossa, esse negócio deve ser bom, eu vou fazer isso daí. E aí, Eu quando nem apareceu, lembrava disso que você está falando. Acho que foi no encontro do Meet, né? Que eu faço com as terapeutas, né? sim, foi mesmo. E ali você logo depois mencionou do curso. E aí eu falei, nossa Deus, eu quero isso para minha vida, porque eu ainda não tinha feito a transição, né, do meu outro trabalho que eu tinha. E eu falei, mas eu quero, a psicanálise ela me ajudou em bastante coisa, mas eu falei, eu quero identificar, assim, igual essa moça fez aí. E assim, outra coisa que me chamou a atenção também, fez com que eu entrasse, por também trazer a fé, né, conciliar a fé e a ciência. E para mim isso daí foi maravilhoso. Aí, graças a Deus, Deus permitiu, né? Na época eu também estava com o financeiro um pouco bagunçado. E aí eu falei, Deus, se for da tua vontade, então prepara que eu quero fazer isso daí para ajudar outras vidas. E assim foi. Bom Né? tempo. E aí hoje o olhar, quando eu ainda tenho, eu atendo, mas assim, muda totalmente o olhar, quando a pessoa começa a conversar, né, falar ali das Fazer a suas dores, das suas leitura, né? emoções. A leitura já. Isso. Aí você já consegue identificar ali a raiz, ainda que às vezes a pessoa ainda nem te mencionou, mas vai pegando ali também as histórias, dores, as aflições dela. Então, assim, o método CDA ele foi muito bom, tem sido muito bom para mim mesmo. E eu creio aí que grandes coisas aí virão. Já está vindo, gente. Vocês aí, meninos, vocês nem estão sabendo, né? Ela também é escritora agora. Ela já escreveu como É, coautora. Ela está no livro de sim, Improváveis a Imparáveis. que foi outro presente, né? Que Deus surpreendeu, também me surpreendeu em janeiro, fiquei aí receosa, falei, Senhor, e agora, né? Porque às vezes falar da nossa história, às vezes não, a gente acaba recuando, né? Porque não é só sobre nós. E também foi uma forma de colocar na mão de Deus e falar, Senhor, eu era uma improvável, dentro da minha história era muito, nunca imaginei uma coisa dessa. Até essa profissão foi Deus que me preparou, porque eu nunca nem pensei em cuidar de outras vidas, porque eu me sentia, sabe, incapaz. Eu falei, imagina, eu não consigo lidar com as minhas emoções. E foi aí que Deus foi tratando, me deu oportunidade de fazer o curso, conheci você, conheci as meninas aí do método CDA, e isso tem sido transformador para minha vida, para a vida dos meus filhos, né? Olhar outra coisa também, assim, dentro do método e todo esse conhecimento
olhar para dentro de nós e ter também compaixão, piedade do que fizemos, né? Às vezes, na caminhada, a gente busca atalhos, né? E às vezes a gente fica presa, não quer se perdoar. E através disso também, do conhecimento, eu acabei me perdoando, pedindo para Deus ali, o Espírito Santo, ajudar a me perdoar, né? E entender o outro. Então, hoje eu consigo também ter um pouco mais de empatia, não só na minha história, mas na história das pessoas, né? Às vezes eu olho, esses dias eu tinha uma experiência maravilhosa no meu trabalho com uma moça e ela estava sorrindo por fora, mas eu via que ela tinha alguma tristeza no olhar. E aí eu peguei e falei para ela, o que está acontecendo? Por que você está tão triste? Ela falou, como que você sabe que eu estou triste? Eu falei, o seu olhar está me dizendo. E ali nós conversamos e foi maravilhoso. Então, tudo isso porque o Senhor, também o conhecimento, mas porque o Senhor hoje me deu isso como presente e conhecimento através aí dos estudos e tem me direcionado, eu creio aí, que poderia ajudar muitas pessoas a passarem, né, a lidar com as suas dores, a entender o que foi causado por ela, mas o que veio, né, através da família e quebrar padrões, ciclos, né? E é sobre isso. Repetições, uau, que lindo, né, gente? Olha lá, olha que forte isso que ela falou. A gente vê muito isso, muito, sobre a falta de perdão para nós mesmos, de nos acolhermos. Nós somos especialistas em ajudar o outro, ajudar no problema do outro, né? Mas quando é para olhar para nós, é difícil, né? Olhar e falar assim, não, poxa, você também tem o direito, né, de errar. Você, naquele tempo, você era uma criança, né? Ou naquela época você não tinha o conhecimento que você tem hoje. E aí a gente vai, coloca isso, né, na terapia, mas muitas vezes não olhamos para nós. Isso é muito importante que a Elisângela trouxe, esse olhar de compaixão, né, para nós mesmos. E ela contando aqui com o CDA, ela conseguiu chegar nesse lugar, né? Deus conduziu, né, para que ela viesse, fizesse o curso e conseguisse chegar nesse lugar. Que lindo! Muito lindo, muito lindo. E eu quero, assim, brevemente, tá? Não precisa se estender, não, mas eu quero ouvir de todas, uma por vez, claro. Mas o que vocês têm a dizer sobre a Valquíria? Olha só, isso não tá combinado, gente. Tô dando aqui, mas vamos lá, né? Tem que estar preparado para ouvir. O que vocês têm a dizer da Valquíria enquanto mentora? Posso começar? Pode. Eu só tenho que dizer coisas maravilhosas, né? Porque antes mesmo, foi o que eu tinha falado, antes mesmo de começar a fazer o curso, eu já ficava ali te perguntando, querendo saber, porque quando as pessoas, a gente tem um grupo, né? E as pessoas colocavam lá, gente, eu tenho um caso assim, alguém pode me ajudar? E a Val sempre tinha algo para poder acrescentar. Eu falava, gente, uau, essa mulher é maravilhosa, ela sabe um monte de coisa, que experiência. Então, era a vontade que eu tinha de poder ter essa certeza, ter essa segurança nos meus atendimentos. Aí eu falava, eu preciso fazer o curso, espera um pouquinho que eu já vou fazer o curso. E depois que a gente inicia o curso, a gente vê que tem todo o suporte, né? Os atendimentos, que não dá para falar tudo, né? O pessoal tem que fazer o curso aí para ver, mas o suporte, a Val atende ali as pessoas, a gente faz atendimentos ao vivo, né? Presencial, na vida das pessoas, às vezes do nada, assim, a Val fala assim, alguém quer ser atendido? Eu lembro que você fazia isso um tempo atrás, no meio do Meet que a gente abria, e a Val fala assim, uma pessoa para ser atendida. Aí você nem sabia o que ia vir. Aí a gente ficava ali naquela expectativa, a pessoa trazia uma alergia, e daquela alergia ia para uma coisa, você ia achando a raiz ali, a causa daquilo tudo, e eu ficava assim, maravilhada. Eu falei, gente, porque assim, a gente sabe, Val, que Deus trabalha na nossa vida assim, e levanta pessoas que têm o dom. A gente sabe que sem o Espírito Santo, porque quantas vezes a gente chega nos atendimentos, e eu falo assim, Senhor, eu não conheço essa pessoa que está do outro lado, mas o Senhor conhece, então me ajuda a identificar,
né? E muitas das vezes o Espírito Santo é ele que nos conduz, mas a gente tendo uma base, sabendo aplicar, né? Tendo formas técnicas corretas, mas o Espírito Santo trabalhando é assim, é sensacional, é excepcional. E só do fato da gente ter esse suporte com você, né? De verdade, é um suporte que a gente pode mandar mensagem para você, você responde, ajuda ali, né? Hoje mesmo teve um caso, eu vou atender hoje, eu vi lá no nosso grupo VIP, eu vou atender hoje uma paciente assim, 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 você pode me ajudar? Então, é maravilhoso. Então, é só quem passou pelo método para poder falar, então você vai ver que vai ter muitas pessoas falando bem, porque não tem como, né, a gente experimentar e não querer divulgar. E isso é maravilhoso. Então, é só passando mesmo para a pessoa falar, não é só um merchandise aqui. Não, realmente é algo que faz a diferença, é algo que vale a pena para poder complementar, né, a nossa experiência. É muito maravilhoso. Obrigada, obrigada. Fico até coração quentinho aqui, até emocionada. Eu sempre gosto, né? Cada vez que eu termino a turma, eu sempre gosto de perguntar. Sempre eu chamo e pergunto. No privado, né? Quando tá ali de grupo, pergunto, né? Como que foi a experiência? Em que eu poderia melhorar? Ou em que ela não foi atendida durante a mentoria? Eu gosto de me colocar nesse lugar. Porque uma coisa é você oferecer, vender, né? Todo mundo é bom em venda quando vende, né? Ou pelo menos é assim na maioria dos casos. Só que o pós-venda, né? Como é que é esse suporte? Então, eu gosto de estar nesse lugar e eu fico muito feliz quando eu consigo. E, claro, até agora ninguém veio falar para mim. Pode ser que ainda vem, né? Alguém que fala, você pode melhorar nisso. E eu vou estar pronta para receber, porque eu quero melhorar. Então, preciso estar nesse lugar de aceitação também. Fátima, eu não sei se a tua internet tá um pouquinho ruim, tá, né? Toda hora tá assim, tá bem passada a sua imagem, mas tá dando para ver, tá? Talvez mudar a conexão, a sua conexão, talvez uma que você tá, né, de casa. Deixa eu ver aqui. Só para você saber, porque eu não sei se para você tá aparecendo ou se é só para mim aqui, Não, mas a imagem tá um pouco embaçada. para mim tá normal, mas eu vou trocar a internet. Pode ser que seja para mim também só. Mas vamos lá, meninas, continuando. Então, eu vou falar, né, assim, da minha experiência contigo, Val. Tá boa a imagem agora, Val? Melhorou que eu mudei aqui a internet? Ou não? Tá igual. Tá dando para ver, mas tá um pouquinho embaçado. Mas vamos lá, não tem problema. Tá normal. Assim, A Leila falou que tá normal, então é para mim. sim. Eu gosto muito da frase, né, Val, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então, o nosso encontro, assim, o meu encontro contigo, eu considero como algo realmente vindo de Deus, né? Deus sabia que eu precisava desse suporte para poder atender com excelência, porque não tem coisa pior do que você atender insegura. Acho que se você não tem segurança no atendimento, você acaba passando para a pessoa aquela sua insegurança, né? E absorvendo muito a dor do outro. Então, assim, a minha experiência contigo, ela realmente assim, é o que a nossa colega falou, né? A gente tem todo o suporte, a gente tem tudo que precisa. Está em um atendimento, precisa de um auxílio ali, te manda mensagem e você não demora a responder. Às vezes acontece, né, por conta que você tem suas demandas, mas assim, é igual você falou, tem pessoas aí que vendem e simplesmente desaparece. Você não, você está ali e está entregando conteúdo e está ajudando, auxiliando. Nossa, me ajudou demais todo o nosso processo que eu passei contigo. Eu estava sempre ali te mandando mensagem e você sempre me respondia. Mensagens que eu nem apago, porque são conteúdos, tem tudo ali para voltar e assistir de novo, rever de novo. Então, assim, é só elogio mesmo, eu não tenho o que queixar. Para mim foi transformador e eu acredito que a nossa caminhada não termina nunca, assim, né? Porque foi um começo e tem muitas coisas. Eu também tenho o propósito no meu coração de um dia entrar nessa missão aí do livro, né? Vai chegar a minha vez. E a minha experiência com você foi realmente algo que Deus uniu. Eu creio muito nisso. Foi Deus que uniu a gente para essa caminhada aí, porque tem sido transformador.
livro no projeto, né? Porque agora não é só um livro, tem um projeto de mulheres também. Vai acontecer e eu vou ir em Brasília palestrar. Olha aí, certinho. A Fátima vai promover. Olha aí. Amém, recebo. Então, tá, obrigada, Fátima, Tá. pelo feedback, viu? Fico feliz quando eu ouço vocês, feliz mesmo, né? A gente não combinou nada. Eu brinquei até na outra live e falei, gente, quanto vocês estão ganhando aí de cachê cada um para falar? Brincadeira, a gente não precisa disso, né? E Elisângela? Para mim também foi, assim, um suporte, né, lógico, que você dá desde o início do curso até depois que finaliza. O carinho que você tem, né? Aquela pessoa bem carinhosa, nunca não tem horário, né? Que a gente chama que você aí às vezes tarde da noite você está respondendo, incentivando, né? Cobram, pega um pouquinho no pé, vamos lá, gente. Então isso também foi muito bom. E é isso, o amor, assim, aquela pessoa que, para mim, realmente exala aquele amor que Deus fala, sabe, sobre o outro. E eu pude sentir isso e sou muito grata mesmo a Deus por te conhecer. Acredito aí que no lançamento do livro, estou aí já vendo para você vir para Sorocaba, que vai ser uma honra te dar um abraço pessoalmente. Mas eu só tenho a agradecer pela sua vida mesmo e por todo o carinho aí que você transmite, não só na minha vida, mas como todas aí que fizeram esse método com você. Obrigada, Elisângela. Que gostoso, né, gente, ouvir isso. Muito bom ouvir isso de vocês aqui. É um privilégio para mim poder ser mentora, né? Estar no lugar de mentora, mentoreando vocês. E eu aprendo muito com vocês. Muito mesmo. Cada encontro, né? Com as perguntas, porque a gente aprende muito mais ensinando, né? Do que fazendo. A gente aprende muito. Gostei da animação aqui, ó. A Lúcia, né? Cheguei, Brasil, cheguei. Toda animada. Ai. Ô, Val, Bem animada. só acrescentar aqui, né, uma questão que acabou fugindo na hora que eu falei, com o atendimento, aquele caso que eu peguei, né, da cliente lá que teve a perca trágica da sua mãe, isso me trouxe uma reflexão, assim, né, que eu fiquei muito reflexiva, a questão do o quanto que a gente perde, às vezes, por não procurar uma ajuda, por não procurar a terapia, né? Se você for parar para pensar, assim, que quando você se trata, quando você se cura, você pode estar evitando futuras doenças, futuras tragédias na sua vida, como, por exemplo, as doenças psicossomáticas. Às vezes, em uma terapia, você vai tratar dores que vai evitar um câncer lá na frente, que você nunca vai saber, mas você foi livre daquilo ali, porque você curou as suas dores em terapia, sabe? Ou outras doenças. E sem contar da questão que nós vamos estar quebrando padrões que poderiam ser passados para os nossos filhos, nós estaremos quebrando isso, ou seja, salvando a nossa geração, né? Como as meninas costumam dizer, nós estaremos pagando o boleto e deixando a nossa geração livre daquelas dores que eram nossas e que às vezes vai passando ali de geração em geração. Então, assim, gente, eu falo que tem muitas meninas psicanalistas, né? Eu falo, gente, olha, as psicanalistas aí, façam o método CDA que vai ser transformador. E para quem não é psicanalista, gente, faça terapia. Às vezes você vai estar, sabe, se curando de uma dor tão grande que vai te salvar de uma doença grave lá na frente, que vai salvar um descendente seu de estar carregando uma dor de geração em geração. Então, quando a gente começa a pensar na grandeza que é, né, a terapia, na grandeza que é, e com esse método, é simplesmente transformador. Porque às vezes o que acontece? As pessoas ficam muito tempo na terapia e as pessoas se frustram, né? Porque é como a nossa colega falou, é a árvore, aí está tratando só ali as folhas e não trata a raiz. E com CDA você vai tratar a raiz. E é tão interessante que aconteceu algo comigo que a gente chama na psicanálise, né, que o nosso cérebro ele faz o encapsulamento das memórias, né? Ele vai ali escondendo aquelas memórias ali. E à medida que você vai trabalhando, ele vai desenterrando e vai trazendo mais coisa. E eu trabalhei muita coisa no CDA.
E aí, agora, recente, eu viajei para minha cidade, e olha que interessante. Quando eu voltei de viagem, eu comecei a ter sonhos constantes com a minha cidade. E eram sonhos assim em que eu tinha que vir embora e não conseguia me despedir, sabe? Então ficava aquela dor ali de não ter conseguido me despedir da minha mãe, aquela angústia. E aí, como eu já tenho conhecimento, né? Eu já comecei a pensar, falei, alguma coisa está errada. Eu estou sonhando muito com despedida que não aconteceu, com dor de despedida. E aí, Val, foi onde me despertou para eu lembrar, coisa que eu não lembrava, que quando eu vim embora para Brasília, eu não tive despedida. Eu saí de Minas, o meu pai estava na fazenda, ele não me viu vindo embora. E a minha mãe, a gente estava passando por um momento difícil, a minha mãe não queria que eu viesse, então a minha mãe ficou chateada porque eu viria embora, e ela não saiu para se despedir de mim, ela ficou chorando dentro de casa, sabe? E assim, aquilo ficou guardado dentro de mim, foi uma dor que eu guardei. E aí, depois de trabalhar muitas outras coisas, o meu cérebro, ele foi o quê? Já trabalhou outros traumas, agora eu vou liberar esse daqui. Então, assim, é tão interessante que você vai trabalhando e vai desencapsulando, vai descobrindo dores que estão soterradas ali. E aí, como eu já tenho um método, eu mesmo já consegui trabalhar em mim essa dor, entende? É muito Não que a gente... relevante isso que você Sim, trouxe, muito relevante. Eu, enquanto paciente oncológica, né, já tive um câncer de mama e eu sei, né, como que foi, né, por que veio sim, isso, doença, e é como você falou, né? Imagina se lá atrás eu tivesse, talvez, ter passado, né, pelo processo de poder fazer uma sim, terapia, poder trabalhar essas emoções, né? Pode ser que eu não tinha tido, na verdade. exatamente. Pode ser, né, que eu não tivesse, assim como tantas outras doenças que tantas pessoas têm. Existem estudos científicos comprovados sobre o câncer de mama. Eu estava vendo outro dia, mas eu sou muito ruim para memorizar. Mas é uma clínica, né, grande, um lugar ali em Curitiba. Depois eu vou até procurar esse estudo, vou colocar lá para vocês. Que fez o estudo sobre o câncer de mama. E aí fizeram um estudo em não sei quantas pacientes. Cerca de 90% das pacientes que foi feito, todas elas que tiveram câncer de mama do lado direito, que foi no quadrante superior, tinham passado por traições. Olha, Grandes problemas no relacionamento. E aí, né? Então, assim, toda hora a medicina ela comprova cientificamente, a ciência está aí toda hora fazendo, mas as pessoas dificilmente buscam essa ajuda, né? sim, Integrativa. Bom seria se unir isso, porque eu não falo para ninguém que não é para tratar, mas precisa tratar em conjunto, é fazer tudo o que precisa, tudo, fechar todas as brechas, né? Para poder ter uma cura total, né? Não ter uma recidiva, não voltar para essa doença, né? Ter aí, avançar mesmo, né? Romper com isso, né? Porque quanta crença limitante de que isso não é, que não é assim, que não sei o quê, que não pode, né? Que não é verdade, não, mas para mim não faz. Quantos pacientes resistentes que falam para mim não faz sentido isso ou aquilo, e de repente estão aí, todo dando depoimento depois pra gente mesmo, ligando, mandando mensagem. Nossa, meu Deus, fez muito sentido agora, né? A gente já trabalhou aquilo faz um tempão. Aí a pessoa vem lá, lembra aquilo, tal. Ou quando né, as meninas aí relataram que tinha um problema, mas aquilo sumiu e nem prestou atenção. Foi prestar atenção depois de. Ué, cadê aquela dor? Não sei aonde? Cadê aquele não sei o quê? Não foi feita uma terapia para aquilo. Não foi feita uma sessão para aquilo, mas foi feita uma limpeza, foi tirado pela raiz, foi trabalhado desde o útero. Não ficou nada. Porque uma coisa é você trabalhar uma sessão avulsa, uma pessoa que você vai lá e trabalha aquilo e ajuda sim ela e muito naquela área, vai ajudar, vai ficar tudo bem. Mas e depois? Tem muitas outras coisas, né? Então, se a gente tem a oportunidade de trabalhar uma pessoa toda essa parte intrauterina, né, com ela, ainda fazendo um mapeamento do transgeracional, que vai dar, né, até a terceira, podendo ir até a quarta geração, você vai trabalhar a vida dessa pessoa fazendo o que eu falei, né? Aqui tá aparecendo pra gente, só aqui, isso aqui é tudo raiz.
E tá escondido ali, né? Tudo inconsciente. Aí você tira, sabe? Tudo. E aí você vai ver e gerar resultado na vida dessa pessoa. É um grande diferencial, né? Assim que eu procuro seguir a linha no método CDA, na mentoria do método CDA, é justamente ensinando prática, né? Ensinando a prática, porque os adultos eles têm muito mais fácil compreensão do que a teoria, sabe? Isso é muito mais fácil para gente. Por isso que as meninas, né, têm encontrado aí mais facilidade, né, nesse quesito aí, quando vai fazer os atendimentos. O adulto ele aprende muito mais por experimentação do que pela teoria, entende? Essa é a grande diferença. Então, quando você vai e trabalha algo da forma prática, aquilo fixa ali, horroriza. Porque tem pessoas que estudam, que nem, acho que foi a Rosana que falou, se eu não me engano, ela falou, Val, ali na live, ela falou, tem tanta, ela não foi com essas palavras, né, mas ela falou, tem tanta apostila, né, de curso, mas fica tudo lá agora, porque eu quero usar o método CDA, quero trabalhar com a linha do método CDA, eu quero fazer psicoterapia breve, né? Eu me identifiquei muito com isso aqui, né? A pessoa vem, a gente trabalha um pacote com ela, trabalha a vida toda e depois a Júlia, né, tá fazendo uma pergunta ali, boa noite, bronquite tem qual relação desde bebê? A bronquite é medos de morte, só que para o cérebro, né, pode ser que seja separação, não é uma morte, porque o cérebro identifica o réu do imaginário, tá? Então pode ser que o seu bebê lá na barriga ainda, tá lá ainda na barriga e você passou algo na gravidez, tá? Talvez nem foi depois que ele nasceu, às vezes foi, por isso tem que ser desde o útero. Às vezes lá ainda você vivenciou alguma coisa, até o cachorrinho, tá? Que você perdeu, pode somatizar isso, pode ter essa psicossomática aí, tá? Porque o cérebro ele não identifica o réu do imaginário. Então, às vezes, algumas coisas, por isso que eu falo, algumas coisas não faz sentido na hora, mas claro, na sessão a gente vai descobrir, né? Às vezes a pessoa não lembra de nada, assim, que fala, não, mas isso não faz sentido para mim. Mas quando começa a trabalhar, quando começa a buscar, começa a fazer sentido, porque vivenciou, né? Algo ali mesmo, onde talvez ela não lembra de forma consciente. Né, meninas? Sim. Exatamente. Ah, gente, vocês querem fazer mais algumas perguntas? A gente tem que encerrar já, porque senão nós vamos, né? Vai que perde essa live. Tem que ser 1 hora, né? Já tá com quase 1 hora. Eu não sei, né? Se realmente perde. Mas a gente não quer perder, né? Deixar gravado, tá? Se alguém quiser fazer mais perguntas, tá? Pode estar mandando aqui agora, como também pode mandar no direct depois, para qualquer uma das meninas, para mim, que a gente vai respondendo para vocês, tá? Sim, asma, bronquite, tudo relacionado com pulmão, né? Falta do ar, medo de morte, medo de morrer. Meu filho desenvolveu bronquite asmática com 1 aninho e hoje eu sei que foi porque quando eu comecei a deixá-lo na creche, então foi o trauma de separação, né? Hoje eu entendo, né? E aí faz sentido, né? Exatamente. Obrigada, Maria. Que bom que você está gostando. Obrigada por terem nos prestigiado, vocês que estão aí presentes. Compartilhem essa live, depois vai ficar aqui salva, depois vai lá para o YouTube também. Compartilhe com o maior número de pessoas. Obrigada, Lenice. Olha, a Lenice está aí, nem tinha visto ela aí, né? Tô aqui interdita. Ela tá aí. Deixei os comentários menos ali, porque aí eu centro mais aqui nas perguntas para ir falando. A Maria. E Val, quando você falou também, você testemunhou lá no grupo a respeito da alergia da sua filha, eu achei muito interessante, porque até então, foi a primeira vez, foi o que mais me chamou a atenção, foi a primeira vez que eu ouvi algo que realmente eu tive um olhar que eu não imaginava que ia fazer sentido aquilo. Então, a gente muda, né, a forma de pensar. Né, igual, olha que interessante, o pessoal perguntando, né? A asma, a bronquite, tudo tem um fundo emocional.
né? E quando a gente faz a mentoria CDA, a gente começa a ter um olhar diferente para a história. A gente começa a olhar é como se fosse uma lente diferente, né? E quando você disse a respeito da alergia, né? E a gente falava, mas será que tem a ver? Aí você vai vendo outros relatos, pessoas vai trazendo, aí eu sempre lembro. E o que me chamou mais atenção foi a respeito disso. Quantas pessoas a gente vê alérgica? Quantos casos de alergia você trouxe naquele dia que você pegou pessoas com renite e tudo, e você foi trabalhando, aí a pessoa pensando. Comigo, né? Comigo acontece muito. Alergia, né? Assim, rinite, eu tinha E a muito, muito. fase, às vezes, ela não tem alergia, mas ela passou, aí você fala assim, mas você estava passando pelo quê naquele momento? Quando vai ver, é algo que estava acontecendo naquele Vivenciou, né? momento. Ah, é, Isso é né? maravilhoso. E a gente tendo o método CDA, você consegue ter um olhar diferente, né, para poder tratar tudo isso. Nós temos É na muito bom. Bíblia mais vários versículos sobre isso, né? Lá em Provérbios 30, né? Que fala sobre o coração em paz que dá vida ao corpo. E a inveja apodrece os ossos. Então, assim, tem vários versículos que vêm falando sobre isso, sobre a ansiedade. Tudo isso já, né, já tá lá, já tá na Bíblia. Lá já fala, conforme se o seu corpo não tá bem, você vai somatizar doenças físicas, né? Já comprovando aí sobre a medicina integrativa, né? Sobre a saúde emocional integrativa também. Porque existe o efeito placebo, né? Tem muitas pessoas que têm muitos problemas de saúde interna e fica lá tempo tomando Verdade. medicação e tal. Chega uma hora que não tem, a Juliana que tá aí, que é enfermeira, sabe disso, né? Que o médico não tem mais o que fazer. Já deu tanta medicação para aquela pessoa e aí fala, ele não tem mais o que fazer. E aí manda dar comprimidinho de farinha, né? Agora não tem o que fazer, pode tomar isso aqui. E a pessoa toma aquele, às vezes até ali ela não estava bem, mas aí a hora que vai lá e fala, ó, esse aqui você vai melhorar. E a pessoa fica, será que eu vou melhorar? E aí ela melhora mesmo. E aí ela melhora mesmo. E não foi Val, remédio que ela tomou. eu trabalhei muitos anos em UTI pediátrica, né? Então, UTI neonatal, e eu vejo o quanto que hoje eu tenho essa noção. Antes eu não tinha, né? Não tinha psicanálise. O quanto que isso pode influenciar. Às vezes o adulto, ele passa por problemas de separação, de abandono, e ele fala, mas eu nunca fui abandonado, né? Aí vai ver, você pergunta, já aconteceu um caso, por eu já trabalhar dentro da UTI, fui atender uma mãe que eu trabalhava, ela veio até mim para fazer terapia, e ela falando um caso do bebê dela, e foi por conta disso, né? Ele foi um bebê de UTI, né? E teve a separação, tem todo aquele tempo. A gente que trabalha em neonatal sabe que as mães não podem ficar o tempo todo com a mão dentro da incubadora, o contato, o bebê não tem esse contato. Então, tudo faz sentido depois. Então, e Deus é tão maravilhoso que ele, foi como a nossa colega falou, ele não une pessoas, ele une propósitos. E tudo que eu vivenciei na enfermagem, eu posso aplicar. Eu cuidava das dores físicas e hoje eu cuido das dores da alma. Então, né, tem tudo a ver. Uma coisa sempre se encaixando com a outra. A Josiane falou ali que ela também trabalha em hospital, em alguns momentos, sim, né? São administradas as medicações que eu estava falando, Sim. né? Que é farinha, né? Algo assim, que legal. Né, é bom que ela fala, porque a Ju também, elas são da saúde, então, né? A gente sabe que é verdade e a gente fica feliz, né? A gente gosta de falar que é verdade. A gente não vai estar trazendo coisas que não é verdadeiras aqui, né? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo. E isso é muito bom. Ela falou que nesse momento ela está de plantão. Então, assim, eu já tive, né, casos, eu já dei mentoria para pastoras, né, que não são profissionais da saúde mental. Geralmente quem vem fazer o método já é profissional da saúde mental, mas eu também já fiz mentoria onde elas nem estão. Por exemplo, no grupo das alunas, porque elas não querem trabalhar com isso nem nada, elas quiseram fazer uma mentoria ali e aprender sobre isso para trabalhar na igreja com isso, liderança,
de igreja, né? E para poder usar no seu dia a dia. E que ajuda muito, né? A gente sabe disso. A gente sabe. A Sueli também, né? Orgulho também. Ela também é, né? Enfermeira. A Sueli, ó, tá cheio de meninas aí prestigiando a Ju. Tá vendo? As colegas ali, ó, prestigiando. Isso é muito bom, é fantástico quando a gente une isso. E eu fico fascinada, né? Por conta A que Céia eu falou que quer gosto, né? te conhecer agora, Val. A Céia é uma paciente minha. Ela falou, agora eu quero conhecer a Val, ó. Vai Amou conhecer você. quando você fizer evento aí também, Isso. né? O evento de mulheres que nós vamos fazer. Então, olha, ansiedade, a gente vê assim, ansiedade na Bíblia tem várias vezes. Tem vários versículos falando sobre ansiedade. E quando você vai olhar, tudo está relacionado com o que é verdade. O que é causa? Lá na Bíblia fala que tira o sono, né? Já falo. E hoje o pessoal traz isso, né? A gente traz isso nas terapias, né? Aí os cursos ensinam tudo isso, mas já estava lá. A pergunta, muita cólica, sim, também. Também. Também está relacionado, tá? Aí a gente tem que fazer uma investigação, né? Sobre isso, como que foi, né? Desde lá do início. Mas tem fundo emocional, tá? Na verdade, assim, é muito raro, né? A gente falar alguma coisa que não tem Não tem. mais emocional, né? Sempre começa ali por conta que desencadeou. Claro que a gente vai olhar, nós não podemos ser imprudente, né? De ver, tem que fazer exames, olhar como é que tá, né? Questão de hormônios e tudo mais. Tudo isso é importante a gente fazer aí, né? Esse mapeamento também de exames e tudo mais. Mas sempre quando você vai olhar, você encontra que aconteceu fatos que te trouxeram, né, ali aquela enfermidade física, né, a somatização. Mas o manual, que é a Bíblia, já falava isso. Que se você não cuidar da sua saúde mental, você vai ficar doente. Se você não cuidar da sua alma, né? Fala muito ali da conversação com alma. E é isso mesmo, né? Conversar com a nossa alma, né? Então, vamos fazer terapia, pessoal. Precisamos fazer terapia. Ó, a Maria colocou uma pergunta, Val. Acho que é para ele. Eu não vi a pergunta. Já passou aqui. Ó, ela colocou assim, eu queria saber se ele pode me dizer se a ansiedade tem alguma relação com as doenças de somatização e cólica. Porque a Val acabou de falar Não tem a ver sobre a uma com a cólica, outra. né? Não tem a ver Agora uma com a a outra, né? A ansiedade cólica é uma origem, né? E se ela já teve, para falar um pouco sobre como funciona o processo de cura, caso tenha. Processo de cura é encontrar a dor, né, e ressignificar, né? Tem que investigar, encontrando a dor, encontrar o trauma. Não é os, porque nunca vai ser só. Tem os Exatamente. traumas, né? Que trouxeram aquilo ali. E a questão da ansiedade, sempre a gente vai olhar para a questão também do que está vivenciando. Né? Como é que foi essa infância? Como é que foi? Porque não é só o agora. Quando eu trato só o agora, o que está acontecendo agora, eu vou conseguir ajudar, mas é raso. Né? Preciso saber como um todo a vida dessa pessoa. E muitas vezes ela vem por causa da ansiedade e eu não vou trabalhar essa ansiedade agora. Né? A gente vai fazer o quê? Vai trabalhar todas as sessões que precisa com essa pessoa. Esse negócio de que em uma sessão cura tudo. Não, gente, não é assim. Eu já tive pessoas que eu atendi uma única sessão. Não foi poucas, foram muitas que eu atendi e que tiveram resultados fantásticos, tá? Mas, imagine se tivesse feito um pacote de terapia, tivesse feito as 10 sessões que precisava ser feito, né? Você já teve todo aquele resultado ali. Então, precisa trabalhar tudo que tem para trabalhar, não é uma coisa só. A pessoa fica bem por um momento, depois começa a relatar que tem isso, tem aquilo. Então, precisa investigar, tá, Maria? Sobre essa questão da cólica, é totalmente diferente da ansiedade. Então, tem que olhar, a gente vai olhar para várias questões aí da família, das mulheres da família, né? Como é que foi.
tem muito a ver de quando, né, que começou. Então, tudo isso só na sessão para a gente conseguir identificar isso mesmo e poder ajudar, tá? Tem uma frase que fala Então, que todo evento emocional gera uma consequência física, né, Val? Então, toda dor emocional, ela vai gerar no corpo uma consequência física. a Maria perguntou, então significa que tudo vem da nossa primeira infância? Geralmente, sim. Geralmente está tudo lá na infância, né? Geralmente. Não só lá, né? Por isso que é importante trabalhar da forma que a gente trabalha com o método CDA. A gente não vai olhar só para a primeira infância, a gente não vai olhar só intrauterino, a gente não vai olhar só no transgeracional, a gente não vai olhar só na adolescência e nem na fase adulta, né? Juventude. Não, a gente vai olhar tudo. É como um todo. Toda a vida. Vamos olhar tudo. Virar do avesso mesmo. As meninas aqui ficam passando uma imagem que eu sou boazinha. Gente, eu não sou boazinha, viu? Eu bato bastante. Eu assopro, né, meninas? Mas eu bato. Eu bato bastante. Às vezes eu falo umas coisas assim com os pacientes, ou com as meninas, então, mais ainda, né? Com as alunas. E às vezes eu comento com meu esposo, eu falo, amor, nossa, eu acho que a fulana vai ficar brava comigo agora, viu? Porque eu falei umas coisas ali. Ai, tem um bichinho. E aí ele fala, sério? Eu falei, uai, tinha que falar, tinha que bater um pouquinho. Mas aí a gente assopra e dá tudo certo. Né? Meninas, vamos encerrar, né? Já estamos aqui um tempo bom, senão nós vamos Ô, vai que Val, nós perdemos essa live. perguntaram aqui, transtorno também tem causa? Cadê? Deixa eu ver aqui se eu vejo pergunta. Acho que só ficou essa para responder aqui. Obrigada por ter participado, Thiago. Aqui tá Novo Oasis, não sei quem é, mas tá falando que lá é muito tarde, tem que sair. Já é 00:46 lá. Transtorno, depende de que transtorno que ela tá falando. Transtorno também tem causa? Quais transtornos? O quê, né? Geralmente a gente olha, né? Geralmente tem, mas a gente precisa identificar o quê, mas geralmente tem, tá? Geralmente tem. A gente encontra sempre ali na questão de até as doenças. Ai, meu Deus do céu, tem um bichinho aqui que não me deixa. As doenças degenerativas, né? Doenças degenerativas, a gente já vê aí pacientes, né? Pessoas que sofriam até de esclerose múltipla, por exemplo, que pela medicina não tem cura, né? Pela medicina convencional, e a pessoa ficar bem, né? Pessoas com vitiligo, que a pele chega a pigmentar, né? Isso a gente vai, isso vai acontecer comigo, então tem vitiligo, vou fazer terapia, vou ficar bem. A gente não sabe, né? Por quê? Porque é uma via de mão dupla. Depende não só do terapeuta, mas da pessoa que recebe também, né? Depende de muitas situações. Não é só de uma pessoa, é das duas, né? De quem está fazendo. Então a gente vai olhar para isso. Bipolaridade, sim. Sempre a gente olha muito para pessoas que precisou vivenciar uma vida dupla mesmo. Ser duas pessoas ao mesmo tempo. Principalmente quando tem casos na família assim, de que pais se separam. E aí tem que ficar... A hora que tá com o pai fala mal da mãe. A hora que tá com a mãe, fala mal do pai. Ou vai na avó, aquela avó fala muito mal da mãe, sabe? E aí ela precisa, para agradar todo mundo, ela precisa realmente ser duas pessoas diferentes. Para não contrariar. E ela desenvolve esse transtorno aí, né, da bipolaridade, tá? Meninos, mas eu vou encerrar essa live para não ficar tão grande essa gravação também. E segunda-feira eu devo fazer outra live. Val, muito obrigada, viu, pela oportunidade que você está dando pra gente. Só agradecer mesmo. Tem sido bênção na nossa vida. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês. Foi muito bom mesmo. Pode falar, Elisângela. Eu ia só ressaltar uma coisinha sobre, às vezes há uma confusão também, né? Às vezes as pessoas também tem que dar uma olhada na personalidade, às vezes, das pessoas, né? Hoje em dia também está muito comum tudo já relacionar algum tipo de problema psíquico, e às vezes é a personalidade, é o meio que a pessoa veio, então ela traz alguns comportamentos,
aparentemente disfuncional, né? Sim. Mas também tem que dar uma olhada aí em um todo aí para ver se é um transtorno, se é a personalidade, ou qual que é a vivência dessas pessoas. Então, a terapia em si, às vezes a pessoa ela quer o resultado ali, a resposta imediata. Por isso que é bom dar essa investigada, entender o que está acontecendo, né, com aquela pessoa, o porquê daquele comportamento, daquela angústia, da onde é a origem. Não E, assim, rotular, é né? muito Não sair rotulando os nossos filhos, né? Já, por exemplo, porque agora tá muito essa questão de tudo agora, TDAH, tudo, né? tudo é Meu Deus, né? narcisista, né? Então, tem que ter um olhar Nem mais... tudo é. A ambiência conta muito, com certeza, né? Com certeza. O ambiente muda tudo. A doença, para ela desenvolver melhor, tem que estar num ambiente tóxico, né? Então, total. Nem tudo é transtorno narcisista, né? Lenice falou. Sim, sim. Nem tudo é. E agora tá muito comum as pessoas entrarem nessa de que, porque o marido isso, aquilo, a esposa, ela é narcisista, ele é narcisista. E eu sempre falo, sim, todo mundo tem o narcisismo, um pouquinho que seja, a gente tem do narcisismo, né? Tem outros que tem um pouco mais, um percentual maior, e tem aqueles que chega até o criminal mesmo, né? Que é aquela pessoa ruim mesmo, ali, bem difícil. Então, nós precisamos ter esse olhar atento, né? E, nossa, outro dia que eu fui no mercado, eu fiquei boba, que eu cheguei no mercado e me deparei lá com um rapaz, depois um outro adolescente, depois outro menino, e eles vinham conversar, tudo assim, né? Tudo com colar de autista, né? Aqueles colar que tá usando, que é aquele crachá grande. E aí eu fiquei assim, olhando, sabe? E olhando aqueles pais ali, rotulando aqueles filhos daquela forma. Eu sei que existe as pessoas que precisam, né? Usar. Eu sei que tem aquela pessoa que precisa, talvez, ali, né? Usar. Mas, sabe, casos assim que você vê tão bem. A criança tá ali, vai lá, escolhe o que ela quer comer, ela fala direitinho com a mãe, tudo normal ali, mas ela tem autismo. Tem pessoas que rotulam o filho só por causa de uma vaga, gente, preferencial. Só para ter alguns privilégios, sabe? Já vai concordando. E às vezes as pessoas usam isso de muleta, né, Val? A gente vai cuidar de pacientes. Mas eu tenho TDAH, eu esqueço muito das coisas, eu É faço. mais fácil, né? Põe a culpa nisso. Eu Mas o que você procrastino está demais. fazendo? Agora eu sei. É porque eu tenho TDAH. Tem preguiça de fazer. Porque assim, o TDAH, a gente sabe que existe, como tantos outros transtornos, mas qual é o grau de dificuldade? Teve um dia desses que eu vi o vídeo de uma mãe ensinando a filha que ela não tinha os braços, a amarrar o cadarço, né? Com a boca, desculpa, comer, né? E também se virar, né? E ela comendo com os pés. E ela amarrando o próprio, colocando o sapato com a boca. Então, e ela falava assim, eu não vou ficar aqui para sempre. Então, eu tenho que ensinar ela a se virar, né? E, inclusive, o sonho dela era ser bailarina, né? E ela não tem as mãos, os dois braços, né? Ela não tem os dois braços. Então, ela nasceu assim. Mas a mãe, em momento algum, eu vi algum vestígio da mãe de usar aquilo para acabar deixando a filha dela mais impotente, né? mais dependente. Ao contrário. E é isso porque o ambiente pode mudar. E é visível, assim, o que ela tem, né? Mas tem coisas que são invisíveis e as pessoas falam, não, mas eu tenho isso. E usa daquilo, é o que eu tô falando. As pessoas usam aquela situação e fica ali em cima daquilo, usando isso. De agora, então, eu tenho uma desculpa pelo meu fracasso enquanto mãe com meu filho, muitas vezes. Isso. Porque eu não dou atenção para ele, eu não tenho tempo para ele, eu não tô sabendo o que fazer. E aí agora eu tenho uma excelente desculpa, meu filho, então. Olha, e isso, mães que fazem isso com os filhos, precisam buscar ajuda emocional, né? Respeitando, entendendo que sim, que a gente não tá aqui falando que não tem, que não, mas tá demais agora, tá demais. Qualquer coisinha. E o menino, às vezes, meu Deus
céu, é só falta desse menino ir pro quintal, jogar uma bola, subir numa árvore, sabe? Fazer coisa de criança, né? Sair de dentro de casa, porque não gasta energia, só fica no celular, no tablet, no iPad, né? Não joga um vôlei, não faz um esporte, não faz nada. Sim, carregando rótulos, né? É, exatamente. E aí fica muito cômodo, porque agora ficou bom para todo mundo. E aí já dá né, aquele diagnóstico, dá aquele colar, já colocou aqui, assumi que agora para frente eu sou assim. E dali, a criança que às vezes até ali não tinha, vai começar a ter. Porque agora já foi, né, colocado aquilo para ela que ela tem. E a partir de agora ela pode tudo. Ela vai poder gritar que se ela quiser com os outros, ela vai poder fazer que não pode fazer, porque ela é, sabe, ela é doente. Infelizmente. Infelizmente tá, né, nesse caminho, é triste, né, ver algumas situações assim. É, assim como é triste quando a gente vê realmente uma criança que realmente precisa, né, desse olhar, porque realmente tem. E é grave, né? A gente sabe disso. E é difícil para a mãe, para o pai que tem o filho com uma debilidade, qualquer debilidade que seja, qualquer transtorno, não é fácil, né, de lidar. Mas quanto mais a gente puder trazer essa criança e inserir ela, né, não aceitar o rótulo, muito maior é a probabilidade, a chance que ela vai ter de realmente sair desse estado, né, de dor e ir para a cura. A Maria falou que quer ser psicanalista também. Vem para o nosso time, Maria. Faz, estuda, é bom. Faz o método CDA, muito bom. Então vamos lá, meninas. Tchau, muito obrigada para vocês que ficaram aí. Nós já estamos indo aí para 1h30 de live. E eu vou deixar rapidinho. 1h30. Obrigada, Val. Obrigada, Imagina, meninas. meninas, eu que agradeço Obrigada. de vocês, viu? Por ter escolhido o CDA, por ter me escolhido, né, enquanto mentora. Sou muito grata pela vida de cada uma de vocês, viu? Deus abençoe. Amém. Um beijo a todo mundo. Um beijo, meninas. Boa noite. Tenham uma boa noite, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali falando com as mães passando o filho para frente, né? Pegando o colar para passar o filho. Foi o que eu falei, claro, até para ter preferência de vaga, gente. Infelizmente, tem pessoas que não têm essa mentalidade, acham que tá fazendo bem. E quando na verdade está colocando o rótulo, mas entendendo conforme, como é que fala na Bíblia? Conforme tu pensares, assim será. Então, cuidado, né? É em Provérbios, né, Val? Porque como imagina o homem em sua alma, assim ele é. Então, às vezes, tornamos aquilo que acreditamos, que alguém, né, falou, ou nós mesmos acreditamos, né, em algum momento que não somos capazes, ou que temos uma doença, ou que aquela doença que foi da minha mãe, ou do meu pai, eu vou ter, né? Eu vou ter. Eu sei porque que é isso. Lá em casa todo mundo tem. Todo mundo tem. Então já é comum mesmo. Todo mundo lá na minha família tem cólico. Então eu vou ter cólico o resto da minha vida. Lá em casa todo mundo e vai levando, e vai levando. Mas, gente, vamos lá, né? Vamos embora. Tá tão gostoso que a gente fica aqui até a madrugada. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.